Nosso próximo tema, seleção profissional de professores e diretores, estudos de caso. Eu gostaria de convidar aqui no palco para este tema o senhor Júlio César da Costa Alexandre, secretário de Sobral do Ceará, e a professora Joana Dark Alves Santos, diretora de Gestão Pedagógica, SEDUC Tocantins. Por favor. Bom dia. Como vocês já ouviram, meu nome é Júlio César, eu sou secretário de Educação do município de Sobral. Sobral é um município situado no semiárido nordestino, no estado do Ceará. Tem uma população estimada em torno de 180 mil habitantes. E nossa rede municipal, hoje, compreende em torno de 34.300 alunos. Nós atendemos universalmente a educação infantil até o 7º ano. Do 7º ao 9º, do 8º ao 9º, nós compartilhamos com a rede estadual. E estamos aqui para apresentar essa experiência. Essa experiência ela é uma experiência que participou de uma premiação através do laboratório do INEP. Foi esta experiência que permitiu Sobral apresentá-la nesse momento aqui. É uma experiência dentro de um contexto de uma política educacional. Então, a minha apresentação vai se pautar em 2 etapas. Na primeira, rapidamente, eu vou apresentar o modelo de gestão educacional que nós temos e, no segundo momento, a gente focaliza a experiência específica, que é esta: fortalecimento da gestão escolar, seleção por critérios meritocráticos, formação continuada de diretores e responsabilização da escola. A experiência de Sobral. Eu queria, de antemão, agradecer à Fundação, na pessoa da professora Núbia, da professora Beth, da Elizabeth também, que entrou em contato conosco, né? Queria registrar a presença muito feliz da Carla, do INEP e sua equipe, né, que nós tivemos a oportunidade também de participar desse projeto do Prêmio Inovação Educacional. Pode passar? Bem, eu vou, historicamente, falar o ponto de partida dessa experiência em Sobral, aí dentro de um contexto mais geral, certo? No final do ano de 2000, nós fizemos uma pesquisa, um diagnóstico por amostragem com os alunos da 2ª série, hoje 3º ano, então garotos de 9 anos a mais. E identificamos que 48% das nossas crianças, ao final da 2ª série, da antiga 2ª série, não eram leitores. E não eram leitores de textos, não eram leitores de frases, não eram leitores de palavras. Então, esse foi o ponto de partida desse projeto. Esse diagnóstico foi a grande âncora, foi onde nós nos agarramos, foi onde nós colocamos como elemento fundamental para avançar nas ações que precisavam ser avançadas, né? Isso já mostrou um elemento importante para a gente, uma dúvida, uma desconfiança. Se nós estávamos encontrando crianças, ao final da antiga 2ª série, analfabetas dentro da escola, havia uma confirmação que no ano anterior, na 1ª série, com certeza encontraríamos ainda muito mais. E também a desconfiança que na 3ª, na 4ª série também encontraríamos. Pode passar? E isso foi confirmado no ano seguinte, quando nós fizemos uma avaliação e constatamos a nossa desconfiança. Na antiga 2ª série, 60% das nossas crianças já em 2001, no início de 2001, eram analfabetas. Na 3ª, 40%. E na 4ª série, também 40%. Então, 20%. Então, Sobral se encontrava dentro de um quadro de analfabetismo escolar, que é o termo hoje que a academia utiliza para identificar as crianças que vão passando de ano
e não conseguem as ferramentas básicas para a sua formação enquanto aluno, né? E foi esse o quadro que nós encontramos no ano de 2001. Foi a partir disso que várias ações foram definidas e colocadas em prática. Essas ações conseguiram reestruturar a gestão escolar e a gestão também da política educacional de Sobral. Pode passar? Eu aqui sintetizei as ações mais importantes a partir daquele diagnóstico. Primeiro, que aquele processo diagnóstico pudesse ocorrer 2 vezes ao ano. E hoje ele ocorre 2 vezes ao ano. Nós temos uma avaliação de caráter externo à escola, onde todos os garotos, todos os alunos individualmente são avaliados, e ao final nós consolidamos esse resultado, aluno por aluno, turma por turma, escola por escola, e a média do município. Isso é uma avaliação que é feita no próprio município, mas tem caráter externo à escola. Ela ocorre 2 vezes ao ano, e é ela que permite percebermos, tanto nós da secretaria, como os diretores das escolas, saber onde se encontram os nossos alunos a nível de escolaridade, a nível de aprendizagem. E, a partir daí, a gente define metas e desenvolve as estratégias. A segunda ação importante foi exatamente a definição objetiva de metas. Nós definimos que o foco era a aprendizagem. E, a partir disso, definimos metas muito objetivas. E eu coloquei aqui alguns exemplos dessas metas. A meta 1, como ficou conhecida em Sobral, e ficou conhecida em toda a rede, pelos professores, pelos diretores, pelos coordenadores, pelo pessoal da secretaria, pelos pais dos alunos, pelos alunos. Todo mundo, quando falava meta 1, sabia quem era aluno da meta 1, quem era professor da meta 1. E a meta 1 foi exatamente a alfabetização na idade certa. Sobral definiu que era necessário definir uma idade certa para se alfabetizar. Sabemos que existem críticas com relação a isso, né? Que essa definição é passiva de crítica, mas pela experiência que nós fomos desenvolvendo, a gente achou correto. Porque garotos que tinham 8 anos e mais e não conseguiam se alfabetizar, a gente percebeu pelos nossos estudos, pelas nossas investigações, que eles tinham muito mais dificuldades de se alfabetizar posteriormente, em função da sua autoestima, em função de todo um leque de ações que aconteciam dentro da escola. Então, a meta 1 compreendia a primeira e a segunda série, e ainda compreende, aonde ao final dos 7 anos de idade, toda criança deverá estar alfabetizada, está alfabetizada. A meta 2 era a alfabetização daqueles alunos, da nossa desconfiança, que a gente constatou em 2001. A alfabetização dos alunos de 3ª a 5ª série, hoje, defasados e não defasados. Eram garotos que estavam passando de ano, mas continuavam não alfabetizados. Meta 3 foi o foco na proficiência de língua portuguesa e matemática. Alunos já alfabetizados, 3º, 4º, 5º ano. Evidentemente que essas metas aí fazem parte de um histórico de 7 anos de projeto, de 2001, 2002 até os dias de hoje. No início, nós não conseguimos dar foco a esses alunos. Hoje, nós estamos desenvolvendo ações igualmente com a alfabetização, mas com a proficiência de língua portuguesa e matemática. Outra ação importante também que se desenvolveu foi a nucleação das escolas municipais. E aí eu coloquei a nucleação, que já é uma coisa consolidada do Sobral, mas porque a diretriz que regiu a nucleação tem a ver com a apresentação desse projeto. A diretriz pedagógica que regeu o processo de nucleação foi exatamente ter um diretor, uma direção comprometida com a aprendizagem das crianças e eficiente. Pensávamos e conseguimos fazer com que diretores selecionados com compromisso e foco na aprendizagem e de uma maneira eficiente deveriam estar mais próximos das crianças e dos seus professores. Então, Sobral transformou 98 escolas em 45. No ano de 2001, foram 98 escolas que se transformaram em 38. Hoje, nós temos 45 escolas polos. Temos 45 escolas polos e 142 prédios. Uma escola polo, muitas vezes, é responsável por prédios anexos. Mas fizemos um processo de nucleação, tendo a diretriz pedagógica, um diretor eficiente. E tudo isso culminou com a estruturação de 3 grandes eixos. O eixo de fortalecimento da gestão escolar, que é o objeto hoje da minha apresentação,
o eixo de fortalecimento da ação pedagógica, que se desenvolveu concomitantemente com o primeiro eixo. Na verdade, eles dialogam muito fortemente, esses dois eixos eles aparecem no nosso projeto conjuntamente. E o terceiro eixo, que didaticamente apareceu na sua consolidação somente posteriormente, que é o eixo de valorização do magistério. Eu vou apresentar para vocês. Pode passar? Esses são os três eixos que hoje compreendem o projeto. O eixo de fortalecimento da gestão escolar, os sujeitos são diretores e coordenadores escolares, e como objeto, a autonomia administrativa, pedagógica e financeira. A autonomia aqui, ele tem uma, e acho que é importante a gente já destacar, ele tem uma outra categoria que é consequência e, ao mesmo tempo, ela é essência da autonomia, chama-se responsabilização. Responsabilização sobre a aprendizagem. O segundo eixo é o eixo de fortalecimento da ação pedagógica. Os sujeitos são professores e, como objeto, a organização do trabalho em sala de aula. E o terceiro eixo de valorização do magistério, os sujeitos são os professores e, como objeto, a qualificação docente. O nosso projeto que nós apresentamos no INEP, que estamos hoje apresentando aqui, é o eixo de fortalecimento da gestão escolar. Eu fiz esse embasamento mais contextual para vocês perceberem que, na verdade, ele se desenvolve dentro de um contexto de outras ações que são estruturadas. Pode passar? Então, agora nós vamos entrar aí na singularidade do eixo de fortalecimento da gestão escolar. Como eu disse, sujeitos são os diretores e coordenadores escolares, que em alguns municípios chamamos de núcleos gestores das escolas, né? Lá em Sobral, nós definimos que era necessário se definir um perfil qualificado, um perfil diferenciado, um perfil que fizesse que todas as ações, que todo o movimento, que todo o olhar, que todas as luzes que chegassem à educação pudessem se materializar, mesmo que de maneira e estratégias diferenciadas, no chão da escola, no chão da sala de aula. Percebíamos que, na educação, nós, há muito tempo, estamos lidando aí com a necessidade de mais investimento. Entretanto, também percebemos que, pelo menos no município de Sobral, muito do que chegava não se materializava em ações concretas para o aluno. E essa não materialização se dava por uma ineficiência de líder na gestão escolar, de liderança na gestão escolar. Então, precisamos definir um perfil de uma liderança que constituísse movimento dentro da escola. Um movimento dentro de duas categorias, autonomia e responsabilização. Evidentemente, dentro de um contexto onde as diretrizes da política educacional estivessem muito claras. E foi isso que nós fizemos. Essa definição do perfil foi o primeiro passo com relação ao eixo do fortalecimento da gestão escolar. Definido o perfil, fizemos uma seleção por critérios meritocráticos, de competência. Nem optamos pela indicação, que muitas vezes tem um caráter político no município, e Sobral vinha com essa história, quando em 2001 foi feita a seleção, e nem optamos também pelo processo que no Brasil se iniciou em torno da década de 90, da década de 80 principalmente, que é o processo das eleições para diretores. Fizemos uma definição por critérios meritocráticos. Eu não sei se enriquece, mas eu vou dizer a vocês, a minha trajetória neste município inicia exatamente no ano de 2001, através dessa seleção. Eu fui diretor de escola, não conheci ninguém no município, tinha terminado meu mestrado em Fortaleza, sou natural de lá, sou professor da universidade em Sobral, passei no concurso público, quando me deparei com um edital com essa seleção. Fui diretor de 2 escolas municipais, posteriormente fui secretário adjunto, e no ano de 2007 assumi a secretaria. Então eu participei desse processo de maneira muito intensa, inclusive nós fizemos uma pós-graduação em serviço com os diretores, eu era diretor, e o objeto de estudo meu foi exatamente essa seleção. Uma formação continuada, então essa seleção eu vou já esmiuçar para vocês, todos esses processos. Também definimos que precisávamos de uma formação continuada com esses gestores, porque identificarmos um perfil, selecionávamos, mas percebemos que era necessário desenvolver e hipertrofiar essas características do perfil selecionado. Desenvolvemos um processo de responsabilização escolar, aqui na figura das autonomias, administrativa, pedagógica e financeira na escola. E vamos já falar um pouco sobre isso. E, fechando o circuito,
um acompanhamento muito de perto da secretaria voltado às ações que são desenvolvidas na escola. Então, esse é o esboço do eixo do fortalecimento da gestão escolar. Pode passar? No eixo de fortalecimento da ação pedagógica, muito rapidamente, só para vocês terem ideia da estrutura. Nós definimos programas de ensino de alfabetização na idade certa, proficiência da língua portuguesa e matemática, e de autonomia intelectual, que, na verdade, é incentiva a literatura infantil, a leitura de livros infantis, né? Material didático estruturado para todos os alunos. Esse material didático do aluno, ele é objeto na formação e serviço dos professores. O professor aprende a lidar com esse material. E, nessa formação, ele fecha uma rotina estruturada em sala de aula em torno de 7 atividades, porque investigamos em sala de aula que só existiam 2 grandes atividades pedagógicas em sala de aula, uma antes do recreio e outra depois do recreio. Material de apoio pedagógico para alunos e professores, e projetos escolares com literatura de literatura infantil, que é exatamente da autonomia intelectual. Então, esse aqui foi o eixo de fortalecimento da ação pedagógica, que se desenvolveu paralelamente àquele eixo que nós estamos estudando, que estamos apresentando agora com mais precisão. Pode passar? O terceiro eixo, de valorização do magistério, sujeito os professores. Nós garantimos essa formação que eu falei anteriormente em serviço, garantido na carga horária do professor. Uma vez por mês ele sai de sala de aula e há um substituto. Ele vai para a formação, uma formação em serviço, onde o material didático dos alunos que foi estudado, que foi montado, é o grande objeto, é a inteligência do professor é desenvolver, lidar bem com esse material. Um incentivo salarial mensal diferenciado a partir do resultado de aprendizagem da turma. Ou seja, nós temos 2 avaliações. Se o professor ficar abaixo da média do município, ele ganha uma gratificação, mas ganha uma gratificação menor de quem fica acima da média do município. Isso mensalmente a gente garantiu, acima do salário. Ao final do ano existe um prêmio, que antes era prêmio Escola Alfabetizadora, porque a gente só tinha essas ações para alfabetização, mas agora se passou a chamar Prêmio Escola de Sucesso, porque agora a gente está incluindo até os alunos do 5º ano. Concursos públicos todos os anos, reajuste salarial diferenciado, um programa de ampliação cultural que é espontâneo para o professor durante todo o ano, muitas vezes à noite, final de semana, e termina com a culminância de um congresso lá em Sobral. Bônus para aquisição de computadores também todo ano que a gente desenvolve com os professores. E faltou uma coisa aqui, que é o estágio probatório remunerado. Passou no concurso público, 3 anos de estágio probatório, ele ganha 25% para estudar durante o estágio, 25% do seu salário para estudar durante o estágio probatório. Pode passar? Vamos se focar novamente lá no eixo de fortalecimento da gestão escolar, a definição do perfil. É esse o perfil que nós identificamos que era importante na gestão escolar: visão sistêmica, visão estratégica, senso ético, comprometimento, iniciativa, liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, equilíbrio emocional, flexibilidade, criatividade, motivação, cooperação e criticidade. Pode passar? A seleção por critérios meritocráticos. Aqui são as etapas. Primeira, de caráter eliminatório e classificatório, que constará de prova escrita pertinente à educação, evidentemente. Segunda, em caráter de observação, através de um curso. É um curso em torno de 2 semanas, sobre novos paradigmas na educação. E lá se mobiliza toda a discussão, se observa os depoimentos, as posturas, o que se pensa sobre a educação, é através de problematização de temas. A terceira, em caráter eliminatório, através de avaliação comportamental, que afere ali as habilidades, as atitudes do candidato. Sempre são situações problemas com equipes, várias situações problemas, onde uma equipe vai identificando as posturas dos candidatos. Uma quarta etapa de caráter eliminatório, que é uma entrevista individual com os candidatos, onde são checados os mesmos componentes do perfil. E na quinta, de caráter classificatório, é a análise de títulos. Havia uma outra etapa que nós estamos retornando, que o diretor, após passar nessas etapas, ele ia para a escola como diretor, e ele ia fazer um projeto seu individual, não era da escola, de gestão durante 2 meses, e que seria submetido à equipe que o avaliou, para ver como é que ele se comporta diante, na prática do ofício como diretor, e nós estamos retornando com esse novo caráter também. Pode passar? A formação continuada, que o objetivo da formação era o desenvolvimento do perfil, como eu disse para vocês, levando em consideração o ofício do diretor escolar. Aqui o diretor já está
trabalhando diretamente como diretor, mas há uma formação contínua com ele, tendo como objeto o desenvolvimento do perfil. Se estrutura em encontros com diretores e a equipe especialista que faz essa formação, encontro com diretores e a Secretaria da Educação, que acontece semanalmente. Eu participo ativamente, hoje está acontecendo, vale ligar hoje pela manhã, todas as quarta-feiras é o dia todo conosco. Ela tem um caráter de formação sobre coisas essenciais da escola ligadas à aprendizagem das crianças. Então, são indicadores que nós levamos, consolidados, para ouvir, para saber como as escolas fazem. Eles montam as estratégias, apresentam, e essa foi uma estratégia muito importante, porque socializou muito rapidamente os saberes e estratégias de gestão e fez com que os diretores em Sobral hoje tenham suas escolas com muito pouca diferença de resultados de aprendizagem. Hoje as aprendizagens elas são homogêneas e isso se deu através dessa socialização que ocorreu principalmente nesses encontros aqui. Encontros de mediação entre a Secretaria da Educação e a equipe especialista ocorrem uma vez por semestre, onde a gente faz um feedback com o que eles estão observando nos diretores e a gente leva os elementos da Secretaria, do trabalho do dia a dia. Esses encontros aqui, em um determinado momento se transformaram numa especialização lato sensu em serviço, e foi muito importante, porque a gente foi ganhando maturidade em lidar com essa relação com os diretores. Pode passar. Então, aqui, encontro com diretores e a equipe especialista. Carga horária de 8 horas mensais, ocorre dentro da carga horária do diretor, né? O objetivo é desenvolver as características do perfil, identidade e alinhamento do grupo. Vejam bem, foi identificado o perfil, as características, mas a gente procura desenvolver também no grupo a identidade e o alinhamento. E isso é fundamental. A gente percebeu que Sobral não precisava apenas de bons diretores lá na escola, precisava disso, mas precisava de um grupo coletivo de liderança no município. A política educacional de Sobral entra pela boca desses diretores e sai de maneira diferenciada, evidentemente que assegurando as diretrizes consagradas da política educacional, mas de maneira diferenciada em cada ambiente escolar. Então a gente precisava criar uma identidade do grupo, e isso foi muito importante. Criou pilares da política educacional nesse grupo de diretores. E também o alinhamento, que eles mesmos nas discussões buscavam ou desconstruir alguns mitos de uma fala de um outro diretor, e nessa discussão foram se alinhando às diretrizes da política educacional. A metodologia, vários temas são abordados, a abordagem é realizada através de leitura individual de textos, em grupos e de problematização coletiva, perpassado por vivências práticas e situações e problemas. Exemplo de tema, liderança, nós já tivemos um trabalho de coach, que era individualizado, que ia além do serviço dele, do trabalho dele, mas era pessoal, inclusive. Hoje a gente está trabalhando com outra linha, mas continuamos a fazer esse trabalho de liderança muito forte. Pode passar? Encontros de formação e serviço entre os diretores e a Secretaria da Educação, que foi o que eu falei para vocês, temáticas pertinentes à escola, ocorre semanalmente, fazendo 24 horas mensais. A abordagem se dá através da estruturação de indicadores sobre processos importantes desenvolvidos na escola. Busca-se ouvir as interpretações de diretores sobre a leitura dos indicadores e os encaminhamentos na escola. Busca-se induzir estudos e a prática de socialização de experiência, eu já falei para vocês. Já transformou-se em especialização lato sensu, também já falei para vocês. E aqui com a aval da Carla, do laboratório do INEP, a gente vai receber R$100 mil de prêmio Inovação, e vamos investir no mestrado desses diretores também em serviço através dessa formação. Pode passar? Os encontros de mediação são encontros entre a equipe da Secretaria da Educação e a equipe de especialistas que ministra o curso de diretores. O objetivo é construir um feedback entre a Secretaria e o perfil dos diretores, identificar o nível de alinhamento dos diretores e a política educacional, identificar o grau de identidade no grupo de diretores. Ocorre semestralmente. Eu fui, me permito, vítima, né, no bom sentido, desse trabalho aqui. Na verdade, eu fui sendo construído dentro desse grupo, sem saber, né, até que o dia eu recebi o convite para ir para a secretaria. Pode passar? E eu já levei 3 diretores também para a secretaria. Né? Processo de responsabilização escolar, que aí sim compõe o quadro do eixo de fortalecimento da gestão. O objetivo é induzir o exercício de construção de saberes pertinentes à gestão escolar. Isso para a gente é importantíssimo. Né? Nós queremos diretores que consigam ter uma fundamentação teórica ampla sobre o sistema municipal, estadual e federal sobre a educação, mas para que isso ocorra, ele tem um dever de casa,
que é saber como fazer, como gerir os processos da sua escola. E, para isso, essa inteligência se dá dentro da escola, no processo de responsabilização. Então, a gente tenta gerar um foco para que ele seja um bom gestor escolar. E se ele tiver capacidade potencial de ampliar seus horizontes, aí ele se desenvolve. Mas o primeiro dever de casa é ser um gestor, um bom gestor na escola, sobre as coisas que são fundamentais e importantes relacionadas à aprendizagem das crianças. Implementação do Fundo para o Desenvolvimento da Autonomia da Escola, que é o Fundai, é um fundo onde a escola recebe, por um valor per capita por aluno, o seu recurso numa conta, através do Conselho Escolar, presta contas, antigamente era de 3 em 3 meses, agora é mensalmente com a Secretaria da Educação, e agora nós instituímos o Fundicrei, que é para o Centro de Educação Infantil, que antes não tinham e agora vão começar a ter a partir do próximo mês. Implementação do regime de autonomia administrativa e pedagógica da gestão das escolas. Aqui é autonomia financeira, aqui autonomia administrativa e pedagógica, tudo em lei, passado pela Câmara, instituído desde o ano de 2002. Acompanhamento e monitoramento da Secretaria às ações da escola. Isso se dá através da superintendência escolar, que foi um setor que nós criamos, né? E aí eu quero fazer jus, através de um modelo que o Instituto Ayrton Senna fornecia, evidentemente que a gente foi se diferenciando, mas o modelo primeiro foi esse, e hoje ele é o setor onde dialoga diretamente com a escola, onde filtra as demandas da escola, onde acompanha as escolas. E isso é muito importante para a gente. Pode passar? Processo ainda de responsabilização escolar, implementação... Não, falei. Pode passar de novo. Implementação do regime de autonomia pedagógica e gestão das escolas. A Secretaria apoia com a proposta metodológica, que eu já falei para vocês, do ensino, e com material didático específico elaborado de acordo com a proposta, e fornecidos a todos os alunos, onde mais do que a defesa de algum método específico, tem o objetivo de apoiar o professor na criação e execução de uma rotina pedagógica rica e adequada aos objetivos do programa de ensino. Já falei de vocês no eixo de fortalecimento da ação pedagógica. A escola decide sobre a criação de estratégias que enriquecem os processos pedagógicos. Isso é de responsabilidade da escola, nós acompanhamos, mas nós não interferimos. Pode passar? Acompanhamento e monitoramento da Secretaria às ações da escola. Implementação da superintendência, acabei de falar para vocês. Modelo desenvolvido em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Temos hoje 5 superintendentes escolares, cada um responsável por determinado número de escolas de cada polo, de cada região. Então, ela é responsável de visitar as escolas, com o plano de ação da escola e com os indicadores. Ela conversa com o diretor, visita a escola e acompanha as ações que são desenvolvidas. De tempos em tempos, a gente faz um rodízio entre os superintendentes escolares em cada região, porque senão eles ganham muito vínculo com essas escolas e a gente acha que isso é interessante. A gente faz alguns rodízios. Pode passar? A superintendência analisa os indicadores, acompanha a escola através de visitas estruturadas, a partir do plano de ação do diretor. A figura é essa, treinadora do diretor. As reuniões de polo acontecem logo após cada resultado da avaliação externa, são 2 grandes momentos, onde eu acompanho essas reuniões, a gente pega os resultados, analisa, estuda e leva a nossa leitura para cada escola de cada região. E lá há um processo de discussão. A gente apresenta as dificuldades, eles fazem as suas defesas, as suas justificativas, e a gente tenta desconstruir alguns mitos, e eu acho isso muito importante. E esses mitos são sempre embasados em análises concretas dos resultados de aprendizagem. E alguns mitos já foram desfeitos em Sobral. Mitos, por exemplo, de que uma escola pequena pode ter um melhor resultado de uma escola grande, se desconstruiu, não porque eu estou falando, mas porque os resultados indicaram. De zona urbana para zona rural, também se desconstruiu. Tudo isso foram mitos que foram se desconstruídos no processo de discussão com as escolas, né? Um maior mito, acho isso importante porque isso me mexe muito comigo. O maior mito que a gente tem enfrentado desde o início e está muito vigilante, mas que se desconstruiu muito, é de que a criança não aprende porque é pobre. Esse é o grande mito, né? Que vem muitas vezes com uma roupagem diferente. É porque é de família mal estruturada, é porque é de escola pública, né? Eles vêm com uma roupagem diferente e você precisa desmistificar isso. Então, hoje, o efeito escola em Sobral é bem maior do que o efeito sociedade. Evidentemente que a gente está chegando num patamar que agora a gente precisa qualificar esse processo. Mas isso foi muito importante durante esses 7 anos de projeto. Alguns indicadores: aprendizagem, alfabetização, proficiência em língua portuguesa e matemática, frequência de alunos, professores, de livros lidos, livro de literatura, não é o livro paradidático, não é o livro didático, não. Esses são alguns indicadores que a gente leva para essa discussão de polo também. Pode passar?
Essa reunião de polo aí é esperada todo ano, 2 vezes ao ano. É o grande ritual de Sobral, né, na educação. E isso permitiu alguns resultados educacionais. Vamos passar. Que é a nossa matrícula, como eu disse a vocês, em torno de 34.300. Abandono do primeiro ao nono ano é de 0,16, e no ano de 2000 era de 9,94. O abandono do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano no ano de 2007, a gente está consolidando 2008, por isso que não está aqui, foi 0, conseguimos fechar a goteira do abandono, né? E vocês vão percebendo que com o projeto que começou aqui, ele começa a cair, ó, gradativamente, pode passar. Do primeiro ano, mostrando o foco da alfabetização logo do início do projeto, que desde 2004, no primeiro ano, o abandono deixou de existir, e a gente continua garantindo. Do segundo ano, a gente quase conseguiu em 2003, viemos até aqui, mas em 2007 a gente consolidou. E o abandono, eu quero dizer que são as crianças que começaram o ano, voltaram no outro ano para a escola. Entretanto, a gente tem um grande desafio, que é a frequência ou a infrequência, que a gente vê que é um elemento desafiador para a gente. A distorção idade-série era de 57 no ano 2000, baixamos para 12% em 2007. Do primeiro ao quinto, que é o grande foco nosso, de 47, baixamos para 7. Essa distorção está chegando a um limite, porque a gente tem aí um residual de alunos, ainda do terceiro, quarto ano, nem do quinto, terceiro, quarto ano, que estão em distorção idade-série, se alfabetizaram, mas a alfabetização deles não permite eles entrarem nas turmas de aceleração que a gente mete. Então, esses são alunos residuais que a gente vai continuar. A gente chegou num patamar que a gente não pode avançar nesse momento, porque essas crianças se alfabetizaram, mas ao fazer uma avaliação para entrar em turma de aceleração, e a gente é muito rigoroso com isso, nós somos muito rigorosos. Por quê? Porque entrar numa turma de aceleração significa dizer que o garoto tem que estar muito bem, porque ele vai acelerar séries. Porque se ele entrar com fragilidade, ele vai ter fracasso, a autoestima dele vai baixar e ele não vai entrar novamente com sucesso. Então a gente chegou num patamar muito difícil, com a distorção do primeiro ao quinto. Não, só volta. Esse aqui é o processo de alfabetização. 6 anos de idade, vermelho. 7 anos de idade, amarelo. Primeiro ano, que no início era primeiro ano básico, primeira série básica e primeira série regular. Hoje, primeiro ano e segundo ano. 6, 7 anos. 33,7 em 2001, 89,2 em 2007. Critério, leitor de palavras. Critério, leitor de textos. 49,1 em 2001, 7 anos de idade. Critério, leitor de frases. 93,4, critério, leitor de texto com no mínimo 60 palavras por minuto, com prosódia, entonação, ritmo e cadência. Ok? Pode passar. SPAES Alpha é um sistema hoje no estado do Ceará que avalia os alunos, e aqui é o SPAES Alpha, que é o de alfabetização. Modéstia à parte, esse modelo aqui foi pensado a partir do modelo de Sobral e foi implementado agora. Hoje, os 184 municípios do Ceará são avaliados. Aqui é a média do Estado em alfabetização, aos 7 anos de idade, essa é a média de Sobral, sendo que numa escala de 0 a 200, 72,1% dos alunos ficaram no nível adequado, acima de 150 pontos, numa escala de 0 a 200. Ou seja, boa parte ficaram acima de 150, quase todos. Pode passar? SAEB Prova Brasil do quinto ano, 2003. No SAEB nós tínhamos 147 pontos em língua portuguesa. Aqui, em 2005, passamos para 164. Ora, aqui a gente só trabalhava a alfabetização, as séries iniciais. Aí alguém pode perguntar, como é que uma avaliação do quinto ano vocês conseguiram subir bastante? Um simples fato, as crianças que chegaram aqui eram as crianças que passaram pela política de alfabetização. Aprenderam a ler, escrever e melhoraram, consequentemente, o seu resultado em língua portuguesa. Em matemática, a mesma coisa, certo? Aí, já em 2007, não. As ações já estavam até o quinto ano. Aí nós passamos de 164 para 184 e de 169 para 194. Isso aqui já foi de 2005 para 2007, Prova Brasil e SAEB. Pode passar? E aí, resumindo aqui, o IDEB. Sobral, 4, acima do Brasil, que é a média. Passamos para 4,9, também acima do Brasil e acima do estado do Ceará também. Pode passar. Ainda muito ruim, né? O mínimo desejado é 6. É uma das coisas que a gente lida
muito claramente Sobral, é com a gestão à vista. A gente diz isso publicamente, nas rádios. Quando daquele primeiro resultado no ano de 2000, nós íamos para as escolas, reunimos os pais e dizia que a escola não estava aprendendo, não estava ensinando. Isso foi muito forte para a gente, né? A rede estadual diz assim: Sobral avançou, mas cadê esses meninos que não chegam na nossa sala de aula? E não vão chegar mesmo, não. Porque a gente não conseguiu o mínimo desejado a nível de competências e habilidades que o MEC estipulou como 200 pontos na escala. Então, eles não têm ainda condições realmente de chegar no nível que o professor da rede estadual espera. Quando ele chegar, talvez isso vá fazer alguma repercussão. E aí são alguns prêmios, alguns reconhecimentos que nós tivemos. O INEP descobriu essa experiência, foi lá, investigou e lançou uma publicação. A experiência de Sobral, o projeto Boas Práticas da Educação, pode passar. Isso aqui foi na primeira edição do Prêmio Inovação. Nós ganhamos com a política, fizemos parte entre os 10 municípios, não era, Carla? Com a política de educação no município de Sobral, pode passar. Participamos de uma pesquisa também do MEC, Unicef, INEP e Undime, que foi redes de aprendizagem, onde utilizaram-se de um índice, que é o índice de efeito da rede municipal, ou seja, mede o índice de efeito da rede, não de escola pontualmente. Muito importante essa pesquisa, muito inteligente. E nós ficamos também dentro dessa pesquisa, pode passar. O Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, também ganhamos já do 3º, 4º, 5º ano, alunos já alfabetizados. Não eram mais os não alfabetizados, já era do 3º, 4º, 5º ano, pode passar. E agora, com esse que eu estou apresentando também, a gente entrou na 2ª edição do prêmio do INEP. Então, essa é a experiência de Sobral, né? Estou à disposição para qualquer pergunta e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado.